Bom, uma preocupação básica de todo mundo que vai estar aí no ensino médio, vai começa a se preocupar e começa a pensar em avaliações seriadas, vestibular, Enem. Uma parte fundamental da prova é redação, né? Todo mundo, então, em geral, os alunos são preparados para isso, se preocupam com isso e é uma dificuldade em geral grande, né? Escrever bem claro que existe uma ciência por trás disso, né? Tem como você pensar em modelos de escrita e como usar recursos, e aí um professor de letras, claro, é muito mais indicado do que eu para falar disso, então essa parte, né, eu deixaria para o pro professor de letras, então, mas acho que as ciências humanas em geral e a sociologia, ciências sociais, ajudam muito, até porque as redações são feitas em geral sobre temas, ou quase sempre, né, sobre temas que têm a ver com a sociologia, né? Então, a sociologia, especialmente, a filosofia também, ajudam bastante a você desenvolver uma redação sobre um tema nos vestibulares e por aí vai, afora. Porque geralmente os vestibulares são redações sobre temas da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Então, falar, sei lá, de meio ambiente, falar de desigualdade social, falar de preconceito, falar de desigualdade econômica, enfim, de racismo, preconceitos e vários outros tipos de problema que a gente enfrenta na sociedade, ou coisas agora, provavelmente, né, talvez nos próximos anos aí seja comum a gente ver nos vestibulares redações sobre as consequências econômicas, políticas, sociais da crise causada pelo coronavírus. Então, certamente, daqui para frente, isso vai ser sempre relevante, prestar atenção nesses temas e a relação deles com as aulas de ciências humanas. Então, nesse sentido, o primeiro ponto que as ciências humanas ajudam alguém a escrever uma redação é a leitura, né? É uma recomendação básica. Quem escreve bem, geralmente é alguém que gosta de ler também, que lê bastante. Só que, claro, em geral, tem que fazer os dois movimentos, né? Isso eu costumo falar para os meus alunos. Você tem que gostar de ler, tem que ler, mas também tem que escrever, né? Tem que, sei lá, de repente uma recomendação que eu dou é você ler um texto sobre, enfim, para uma aula de ciências humanas, você já aproveita e faz uma espécie de texto, de resumo, ou alguma coisa que possa te ajudar a escrever sobre aquilo já. Então, acho que essa dica é importante, né? Se você vai fazer um texto, enfim, alguma coisa, leu algum texto e tal, já faça um texto sobre aquilo, né? Isso pode ser, claro, a partir do livro didático, a partir do que você leu da sua apostila, isso eu acho que já ajuda em si. Então, eu acho que é o primeiro ponto. Ciências humanas te obrigam a ler, então, e consequentemente escrever, isso já vai ajudar na redação. Então, sempre atentos a isso, né? Procurem ter esse hábito também de ler com frequência e escrever sobre o que você está lendo com frequência, né? E se você está pensando em fazer uma graduação em ciências humanas, também claro, pensando numa graduação tradicional, né? No sentido de uma graduação presencial, nas melhores universidades do país, assim, você provavelmente vai ser um curso de humanas, vai demandar muita leitura de você. Então, isso é uma coisa a se pensar, né? Se você tem esse perfil para entrar no curso de humanas, se você gosta de ler, ver isso com tranquilidade, né? Se você não gosta de ler, não acha que é tranquilo ler muita coisa sei lá, por dia, por semana, você provavelmente vai ter dificuldade aí com os cursos de humanas, né? Então é uma coisa para você pensar bem antes de escolher um curso de humanas. Então esse é o primeiro ponto, né? As ciências humanas em geral te forçam a ler bastante, a escrever bastante sobre as coisas. O segundo ponto é que numa redação de vestibular, em geral, como elas estão baseadas em temas sociais, geralmente, esse segundo ponto, então, é que se você conseguir articular bem a base do que são as aulas, muitas vezes, de ciências humanas, que é você pensar em conceito, teorias e temas, você, provavelmente, se você articular isso na sua cabeça e conseguir escrever bem sobre isso, juntando esses três elementos, você vai conseguir aprender a desenvolver, então, e conseguir falar sobre assuntos nas redações. Por exemplo, né? Se você pegar um tema que é comum nas ciências humanas e que é comum na sociedade, né? Pensar em desigualdade social. É um tema que geralmente vai te ajudar a aprender sobre várias outras coisas. Então, a gente pegando aqui um tema, desigualdade social. Ou seja, as pessoas não têm acesso igual na sociedade aos recursos, né? Então, por algum motivo ou outro, alguém tem mais, outras pessoas têm menos de algum recurso. Isso faz com que alguns tenham vantagens, outros desvantagens. Só para generalizar o conceito de desigualdade social. Então, dentro desse tema, a gente pode pensar desigualdade social. O segundo elemento seria pensar um conceito, por exemplo, né? Dentro da desigualdade social, vários conceitos. A gente poderia usar o conceito de gênero, ou seja, existe na sociedade uma formação do que é pensar o masculino, o feminino, né? Existe pensar o conceito de raça, etnia, né? Em geral, isso levanta diferenças na sociedade. Então, trabalhar com o conceito de etnia, de raça,
Claro, raça aqui do ponto de vista social, né, das consequências sociais. Do ponto de vista biológico, a gente sabe que ele não faz sentido, né, dividir os humanos em raça. Então, sempre que a gente usa na sociologia essa expressão, raça, é num sentido social, né, do racismo, dessas consequências que ele pode trazer, por exemplo. Então, não é que a gente acredite, né, que isso existe realmente. Como um conceito científico, digamos assim, né, de formação científica, o que a ciência acredita na diferenciação de raças, biologicamente falando, entre humanos. É, Outro conceito que a gente pode usar numa discussão sobre um tema de desigualdade social, então, pensar economicamente, claro, né, classe social, então seria um outro conceito para se trabalhar, que a gente aprende nas ciências humanas. Então, olha só, a gente já pensou num tema, desigualdade social, que é muito comum, e a partir dele você pode desdobrar esses conceitos aí que eu estou falando, de raça, etnia, gênero, desigualdade econômica, de classe, enfim, são coisas que a gente poderia pensar. E aí, claro, a partir disso, a gente poderia pensar também, e esses conceitos muitas vezes se articulam, né? Você pode somar eles, a desigualdade de raça, em geral, vai estar associada à desigualdade de gênero, a uma desigualdade econômica, enfim. E pensar o outro aí para formar o tripé seria pensar as teorias, né? Então, certamente, se você pensar, dependendo do conceito que você usar para discutir, pensar em discutir numa redação sobre desigualdade social, você provavelmente vai levar a certas teorias, né? Sei lá, se você pensar na desigualdade de gênero, é bem possível que você tenha que falar de uma teoria dentro do feminismo. Sempre lembrando também isso, né? O feminismo não é uma teoria, você, dependendo da corrente teórica que você, sei lá, pegar as feministas liberais, as feministas socialistas, você provavelmente vai ter visões diferentes sobre gênero e consequências sociais disso na sociedade, né? Assim como se você pegar teorias sobre racismo, no Brasil tem uma divisão muito clássica, né, sobre a teoria racial. A teoria que vem a partir do... Embora o Gilberto Freire não tenha usado esse termo, né, sempre eu ressalto isso para meus alunos, você não vai encontrar no livro dele esse conceito de democracia racial, mas ele, a partir das ideias dele, né, criou essa ideia, essa noção geral de que o Brasil seria um país de democracia racial, ou seja, no Brasil todos, independente da cor ou etnia ou origem étnica, racial, todos teriam as mesmas oportunidades, né? Então, por exemplo, você articular com a teoria do Gilberto Freire de democracia racial, ou pensar a partir de quem combate você pegar o Florestan Fernandes, né, ele diz que é um mito, né? A democracia racial no Brasil seria um mito, por exemplo. Então já é uma outra discussão teórica sobre as relações raciais, étnicas no Brasil. Pensar a desigualdade econômica, né, por exemplo, de classe, você pegar dentro do marxismo, é uma discussão, né, a partir do processo de trabalho, da divisão de classes, é uma discussão. Agora, se você pegar, por exemplo, com o critério de classe a partir das teorias sobre renda, né, então, que classificam as pessoas de acordo com salários mínimos, por exemplo. Então, é uma outra discussão. Ou seja, tudo isso é trabalhado ao longo dos 3 anos do ensino médio dentro das aulas de ciências humanas, sociologia. Então, só para mostrar para vocês como que a gente pode aproveitar, nesse caso, uma discussão das ciências sociais e mostrar, então, se você conseguir, ao longo das suas aulas, conseguir sempre relacionando essas coisas, então, temas, teorias e conceitos, você, em geral, vai conseguir fazer boas redações, vai ter bons elementos para usar na sua... Claro que descartando a parte de técnica de escrita, né? Mas só pensando na sua capacidade de articular esses conceitos, teorias e temas trabalhados nas aulas de ciências sociais, para você poder, na hora de escrever sobre alguma coisa, desenvolver bem, né? Ter argumentos e ter capacidade de expor bem um conteúdo. Então, é um lado em que vocês podem usar, né? Para as aulas de redação e para, na hora dessas provas seletivas, conseguir, claro, além do geral, para a vida, né? Conseguir ter uma boa escrita e conseguir desenvolver bem escritas de um modo geral, textos, né? Acho que é assim que as ciências sociais podem ajudar vocês a desenvolver, a pensar. Inclusive agora, né? Pensar o coronavírus. Então a gente pegar um tema que envolve tudo isso, né? O coronavírus, falar de coronavírus socialmente é falar de que pobres e ricos. Agora, esse final de semana, né? Começou a se falar muito disso, por exemplo. Que o coronavírus não vai atingir as pessoas da mesma maneira, né? As pessoas, por exemplo, na desigualdade social, as pessoas que têm mais dinheiro, mais recursos econômicos, as classes sociais mais altas, em geral, vão ter acesso melhor a mantimentos, não tem uma preocupação tão grande com a sobrevivência, de pensar em renda, pagar aluguel, né? A informalidade, a desigualdade no mercado de trabalho. Quem será que vai sofrer mais? Né? A gente pode até pensar em questão do racismo, provavelmente as populações das periferias, as populações
negras, em geral, que no Brasil geralmente estão mais associadas, né, ou tem uma relação maior de exclusão social, então provavelmente vão sofrer mais, com a falta de mantimento, com o desemprego, a baixa expectativa de renda nesse momento. Então, tudo isso, o acesso à medicação, se for necessário, internamento hospitalar, tudo isso, né? Ou seja, são coisas que a gente pode ir trabalhando. Então, ou seja, pensar que o tema da desigualdade social certamente vai esbarrar agora com o tema do coronavírus, né? No acesso ao hospital, medicamento, emprego, renda, tudo isso se relaciona e vai afetar, claro, aqueles mais vulneráveis que têm menos recursos nessas variáveis que a gente pode discutir dentro das ciências humanas. Então aqui é mais para mostrar um pouco para vocês como a gente pode, as ciências humanas podem, as ciências sociais especialmente podem ajudar vocês a escrever e a pensar em temas de redação para escrever bons textos. Espero que isso ajude. Até a próxima.